Meu nome é Primrose Kensington, mas podem me chamar de Prim. Tenho 61 anos agora, moro em Portland, Oregon, e trabalho como gerente administrativa em uma empresa de médio porte. Sou mãe de um filho adulto, Evan, que agora tem sua própria família. Pode parecer que levo uma vida comum, e em muitos aspectos é verdade. Acordo cedo, vou trabalhar, cuido da casa, passo tempo com minha família, as coisas normais que a maioria das pessoas faz. Mas há algo em mim, algo que aconteceu há 26 anos, que me diferencia da maioria. Foi uma experiência que mudou completamente minha visão de mundo e minha compreensão sobre a vida e a morte. É sobre isso que quero falar hoje. Veja bem, eu nunca fui uma pessoa muito religiosa ou espiritual. Fui criada em uma família cristã. Íamos à igreja aos domingos, mas confesso que, na maior parte do tempo, eu estava mais preocupada com as coisas mundanas da vida do que com questões espirituais. Eu acreditava em Deus, mas de uma forma distante, como se ele fosse uma figura abstrata que não interferia muito no nosso dia a dia. Isso mudou drasticamente no verão de 1998. Eu tinha 35 anos na época. Era uma mãe solteira lutando para criar meu filho Evan, que tinha 10 anos. O pai dele saiu de nossas vidas quando Evan tinha apenas 5 anos, e desde então, eu vinha enfrentando todos os desafios de ser mãe e pai ao mesmo tempo. Naquela época, eu trabalhava como assistente administrativa em uma pequena empresa. O salário não era dos melhores, mas era o suficiente para pagar as contas e garantir que Evan tivesse o necessário. Nossas vidas eram uma rotina constante de trabalho, escola, tarefas de casa e, quando possível, alguns momentos de diversão. Eu estava cansada, muito cansada. Sabe aquele tipo de cansaço que parece que está entranhado nos seus ossos? Era assim que eu me sentia, mas eu seguia em frente, dia após dia, porque é isso que as mães fazem, não é? A gente encontra forças onde achava que não existiam mais. Foi nesse contexto que aconteceu algo que mudaria minha vida para sempre. Algo que me fez questionar tudo o que eu acreditava saber sobre a vida, a morte e o que existe além. Algo que me mostrou que há muito mais no universo do que nossos olhos podem ver ou nossas mentes podem compreender. O que estou prestes a contar para vocês não é uma história de ficção. Não é algo que li em um livro ou vi em um filme. É algo que eu vivi, que experimentei de uma forma tão real e profunda que, mesmo depois de todos esses anos, ainda fico emocionada ao lembrar. Esta é a história da minha experiência de quase morte. Uma jornada que me levou além dos limites do que eu acreditava ser possível, que me mostrou um vislumbre do que existe além desta vida, e que me trouxe de volta com uma missão e uma compreensão completamente nova sobre o nosso propósito aqui na Terra. Não sou uma especialista em experiências de quase morte. Não escrevi livros sobre o assunto, não dou palestras, nem criei nenhum tipo de grupo ou movimento. Sou apenas uma pessoa comum que teve uma experiência extraordinária e que sente a necessidade de compartilhá-la. Então, se você estiver disposto a ouvir, gostaria de compartilhar com você a história de como quase morri e o que aprendi nessa jornada ao limiar entre a vida e a morte. É uma história sobre medo e coragem, sobre perda e descoberta, sobre a fragilidade da vida e a eternidade da alma. É uma história que, espero, possa trazer um pouco de luz e esperança para quem a ouvir, assim como trouxe para mim. Tudo começou em um dia de verão aparentemente comum. Era um sábado, e o sol brilhava forte no céu de Oregon. Eu me lembro de acordar naquela manhã com uma mistura de ansiedade e empolgação. Ansiedade porque, bem, eu nunca tinha feito rafting antes, e a ideia de enfrentar corredeiras em um bote inflável não era exatamente reconfortante. Empolgação porque pela primeira vez em muito tempo eu ia fazer algo diferente, algo fora da minha rotina habitual de trabalho e cuidados com a casa. A ideia dessa aventura não foi minha, para ser honesta. Foi da minha colega de trabalho, Elisa Harper. Ela também era mãe solteira e entendia bem os desafios que eu enfrentava. Foi numa sexta-feira à noite, depois de um dia particularmente estressante no trabalho, que ela sugeriu a viagem.
Prim, ela disse, com aquele sorriso contagiante dela. Precisamos de uma pausa. Que tal levarmos as crianças para fazer rafting no fim de semana? Vai ser divertido. Vamos respirar ar fresco, esquecer um pouco dos problemas. Minha primeira reação foi dizer não. Tinha contas para pagar, a casa para limpar, 1001 coisas para fazer. Mas então vi o rosto de Evan se iluminar com a ideia. Fazia tanto tempo que eu não o via tão animado com algo. Como eu poderia dizer não? Então lá estávamos nós. Naquela manhã de sábado, prontos para nossa aventura. Evan estava elétrico, mal podia conter a excitação. Ele corria de um lado para o outro, verificando se tínhamos empacotado tudo. Protetor solar, lanches, roupas secas para depois. Sua energia era contagiante. E eu me peguei sorrindo, esquecendo por um momento todas as preocupações que normalmente pesavam sobre meus ombros. Encontramos Elisa e seu filho, Jake, no ponto de encontro combinado. Os meninos imediatamente começaram a conversar animadamente sobre a aventura que os esperava, enquanto Elisa e eu trocávamos olhares meio apreensivos, meio divertidos. Éramos duas mães solteiras prestes a enfrentar um rio bravio. O que poderia dar errado, não é? O instrutor de rafting nos recebeu com um sorriso largo e confiante. Ele nos explicou sobre os procedimentos de segurança, como usar os coletes salva-vidas, o que fazer se caíssemos na água. Ouvi tudo atentamente, sentindo meu coração acelerar um pouco. Mas ver a empolgação nos rostos de Evan e Jake me dava coragem. Eu queria ser forte por eles, mostrar que podíamos nos divertir, que a vida não era só trabalho e responsabilidades. Entramos no bote e logo estávamos deslizando pelo rio. No início era tranquilo, quase sereno. A água corria suavemente e podíamos apreciar a beleza da natureza ao nosso redor. As árvores altas nas margens, o céu azul acima, o som da água. Era lindo, realmente lindo. Por um momento, senti uma paz que não experimentava há anos. Evan estava sentado na minha frente, seus olhos brilhando de excitação cada vez que passávamos por uma pequena corredeira. Ele se virava para mim com um sorriso enorme, gritando: "Mãe, você viu isso?" Eu sorria de volta, sentindo uma onda de amor e gratidão. Nesses momentos todos os sacrifícios, todas as noites em claro, todo o cansaço, tudo valia a pena. Mas então, o rio começou a ficar mais agitado. O instrutor nos avisou que estávamos chegando a uma parte mais desafiadora do percurso. Eu podia sentir a tensão aumentando no ar. Agarrei mais forte o remo, determinada a enfrentar o que viesse. As primeiras corredeiras foram emocionantes. O bote saltava e mergulhava. Água espirrava por todos os lados. Evan gritava de alegria, e eu me peguei rindo também, sentindo uma adrenalina que não experimentava há anos. Foi quando chegamos a uma curva do rio que as coisas mudaram. O instrutor gritou algo sobre uma rocha submersa, mas antes que pudéssemos reagir, senti um impacto forte. O bote inclinou bruscamente e, de repente, o mundo virou de cabeça para baixo. Tudo aconteceu tão rápido. Num momento eu estava no bote, no outro, estava sendo arrastada pela correnteza furiosa. A água estava gelada, me deixando sem fôlego. Eu lutava para manter a cabeça fora d'água, mas a correnteza era forte demais. Meus pensamentos eram um turbilhão. Evan. Onde estava Evan? Eu tentava gritar seu nome, mas cada vez que abria a boca, engolia mais água. O pânico tomava conta de mim. Não pelo medo de morrer, mas pelo medo de deixar meu filho sozinho. Eu lutava com todas as minhas forças, tentando nadar contra a corrente, tentando agarrar qualquer coisa que pudesse me dar apoio. Mas o rio parecia ter vida própria, me arrastando cada vez mais para longe. Foi então que senti minha cabeça bater em algo duro, provavelmente uma rocha. A dor foi intensa, mas durou apenas um segundo. Depois disso, uma escuridão começou a me envolver. Meus movimentos ficaram mais lentos, minha luta menos intensa. Meu último pensamento consciente foi para Evan. "Me desculpe, meu amor", pensei. Mamãe tentou. E então, a escuridão me engoliu por completo.
É difícil descrever com palavras o que aconteceu depois. Como explicar algo que desafia tudo o que acreditamos saber sobre a vida e a morte? Mas vou tentar, porque acredito que é importante compartilhar essa experiência. Quando a escuridão me envolveu, pensei que fosse o fim. Eu esperava... Bem, não sei exatamente o que esperava. Talvez o nada? Mas o que aconteceu foi algo completamente diferente. De repente, toda a luta, todo o medo, toda a dor, tudo isso desapareceu. Foi como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu me senti leve, incrivelmente leve. E então, percebi que podia ver. Não com meus olhos físicos, entende? Era uma visão diferente, como se eu pudesse perceber tudo ao meu redor de uma só vez. Vi meu corpo lá embaixo sendo arrastado pela correnteza. Era uma sensação estranha, como se eu estivesse assistindo a um filme sobre mim mesma. Não havia medo, não havia pânico, só uma sensação de paz e aceitação. E então, começou. Foi como se toda a minha vida estivesse passando diante dos meus olhos, mas não de forma linear. Era mais como se eu pudesse acessar qualquer momento da minha vida, entender seu significado profundo, ver as conexões entre os eventos. Vi o nascimento de Evan. Senti novamente aquela onda avassaladora de amor quando o segurei pela primeira vez. Vi os momentos difíceis, as noites em claro, as preocupações sobre como pagar as contas. Mas agora, eu podia ver um propósito em tudo isso, uma beleza que antes não conseguia enxergar. Vi meus pais já falecidos há anos e pude sentir seu amor por mim de uma forma que nunca tinha experimentado quando estavam vivos. Vi amigos que havia perdido contato e entendi o papel que cada um deles desempenhou na minha jornada. E em cada uma dessas cenas, em cada um desses momentos, eu podia sentir uma presença, algo maior, algo que me envolvia com um amor incondicional. Não era um ser com forma definida, era mais como uma energia, uma consciência. Foi então que percebi. Essa presença sempre esteve comigo. Em cada momento da minha vida, nos altos e baixos, ela sempre esteve lá. Eu só não conseguia perceber antes. De repente me vi em um lugar. Bem, chamar de lugar talvez não seja a palavra certa. Era mais como um estado de ser. Tudo ao meu redor era luz, mas não uma luz que machucava os olhos. Era suave, acolhedora, quase viva. E nessa luz, vi formas se movendo. Aos poucos, essas formas foram ficando mais nítidas. Eram pessoas, ou melhor, eram almas. Reconheci meus pais, meus avós, amigos que já haviam partido. Todos sorriam para mim, me davam as boas-vindas. Quis correr até eles, abraçá-los, dizer o quanto sentia sua falta. Mas antes que pudesse fazer isso, senti uma presença mais forte. Era aquela mesma energia que tinha sentido antes, mas agora muito mais intensa. E então, ouvi uma voz. Não com meus ouvidos, entendem? Era como se as palavras estivessem sendo formadas diretamente na minha consciência. A voz era ao mesmo tempo todas as vozes e nenhuma voz específica. Era reconfortante e poderosa, gentil e avassaladora. Primrose, disse a voz. Você fez bem. Essas simples palavras me atingiram como uma onda de compreensão e alívio. Todas as dúvidas que eu tinha sobre minha vida, todas as vezes que me perguntei se estava fazendo o suficiente, se estava sendo uma boa mãe, uma boa pessoa, tudo isso se dissolveu naquele momento. A presença, que eu só posso descrever como Deus, embora fosse algo muito além do que eu jamais imaginei que Deus pudesse ser, me envolveu em um abraço de puro amor e aceitação. Naquele momento, eu entendi. Entendi que cada desafio, cada luta, cada momento de alegria e tristeza em minha vida tinha um propósito. Tudo fazia parte de um plano maior, um plano que eu mesma tinha escolhido antes de nascer. Então, a presença me convidou para um passeio. Não andamos no sentido físico. Era mais como se estivéssemos nos movendo através de diferentes estados de consciência. Vi coisas que são difíceis de descrever com palavras. Cores que não existem na Terra, formas que desafiam nossa compreensão tridimensional. Vi o que só posso descrever como o funcionamento do universo.
Era como se eu pudesse ver a interconexão de todas as coisas, desde o menor átomo até a maior galáxia. Tudo pulsava com vida, com consciência. Entendi que não existe realmente separação, que tudo faz parte de um todo maior. Durante esse passeio, a presença me mostrou coisas sobre minha própria vida que eu nunca tinha percebido antes. Vi como minhas ações, mesmo as mais simples, tinham impactado outras pessoas de maneiras que eu jamais imaginei. Um sorriso para um estranho tinha desencadeado uma série de eventos que mudou a vida de alguém. Uma palavra gentil tinha evitado uma tragédia. Também vi coisas sobre o futuro. Não eventos específicos, mas mais como possibilidades e potenciais. Vi que a humanidade estava em um ponto crucial de sua evolução, que estávamos à beira de um grande despertar espiritual. Em um momento, me vi diante de uma escolha. Podia ficar naquele lugar de paz e amor infinitos, ou podia voltar. Voltar para meu corpo, para minha vida, para os desafios e alegrias do mundo físico. Por um momento, a tentação de ficar foi quase irresistível. A paz que eu sentia ali era algo que nunca experimentei na Terra. Mas então pensei em Evan. Vi seu rosto, senti seu amor, e soube que minha jornada na Terra ainda não tinha terminado. Quando tomei a decisão de voltar, senti uma onda de aprovação e amor vinda da presença. E então, ouvi mais uma vez aquela voz na minha consciência. Lembre-se, Primrose. Lembre-se de quem você realmente é. Lembre-se do amor. E com isso, senti uma força me puxando de volta. Foi como cair de uma grande altura, mas sem medo. Enquanto eu caía, senti que estava deixando para trás grande parte do conhecimento que tinha adquirido. Era como se fosse informação demais para meu cérebro humano processar. Mas o sentimento, a essência da experiência, isso ficou comigo. O amor, a paz, a compreensão de que somos todos parte de algo muito maior. Isso eu trouxe de volta comigo. E então, de repente, a dor voltou. O frio, o peso do meu corpo molhado, a luta para respirar. Abri meus olhos e me vi deitada na margem do rio, com pessoas ao meu redor gritando por ajuda. Eu tinha voltado. Mas nada, absolutamente nada, seria como antes. Voltar para a vida física foi como mergulhar em água gelada. De repente, todos os sentidos voltaram de uma só vez. A dor, o frio, o som das vozes ao meu redor. Tudo parecia intensificado. Eu tossia, expelindo a água dos meus pulmões. E cada respiração era uma luta. Abri os olhos e vi rostos preocupados me olhando. Elisa estava lá, chorando e segurando minha mão. O instrutor de rafting estava aplicando os primeiros socorros. E Evan... Meu Deus! Evan estava ali, com os olhos arregalados de medo, chamando por mim. Mãe! Mãe! Você está bem? Eu queria responder, dizer que estava tudo bem, mas não conseguia falar. Tudo o que pude fazer foi estender a mão e tocar seu rosto. Naquele momento, senti uma onda de amor tão intensa que quase doía. Era como se eu estivesse vendo meu filho pela primeira vez, realmente vendo-o. Os paramédicos chegaram logo depois. Fui colocada em uma maca e levada para a ambulância. Durante todo o trajeto até o hospital, eu flutuava entre dois mundos. Por um lado, estava ciente do meu corpo, da dor, das vozes dos paramédicos. Por outro, ainda podia sentir ecos daquela experiência transcendental. No hospital, os médicos ficaram surpresos com minha rápida recuperação. Fisicamente, eu estava bem, considerando as circunstâncias. Tinha engolido muita água e estava com algumas contusões, mas nada grave. O que os médicos não podiam ver, no entanto, era a transformação que tinha ocorrido dentro de mim. Enquanto estava deitada naquela cama de hospital, com Evan dormindo em uma cadeira ao meu lado, eu tentava processar tudo o que tinha acontecido. Como eu poderia explicar? Como poderia colocar em palavras algo que ia além das palavras? Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava, comecei a notar mudanças sutis. Cores pareciam mais vibrantes, sons mais nítidos.
Eu me pegava parando para observar coisas que antes teria ignorado. O movimento das folhas ao vento, o riso de uma criança no corredor, o padrão da luz do sol na parede. Mas a mudança mais profunda estava dentro de mim. O medo que antes me consumia, o estresse constante, a ansiedade sobre o futuro. Tudo isso tinha diminuído consideravelmente. No lugar disso havia uma paz, uma certeza de que, de alguma forma, tudo ficaria bem. Isso não significa que todos os problemas desapareceram magicamente. As contas ainda precisavam ser pagas, Evan ainda precisava de cuidados, a vida ainda apresentava desafios. Mas minha perspectiva sobre essas coisas tinha mudado completamente. Comecei a ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento, cada interação com outra pessoa como uma chance de espalhar amor. Lembrei-me das palavras que ouvi durante minha experiência. Lembre-se de quem você realmente é. Lembre-se do amor. Quando finalmente recebi alta do hospital e voltei para casa, senti como se estivesse vendo meu lar pela primeira vez. Cada objeto parecia carregado de significado. Cada foto na parede contava uma história de amor e conexão. Evan notou a mudança em mim. Uma noite, enquanto estávamos sentados juntos no sofá, ele me olhou com curiosidade e perguntou: "Mãe, o que aconteceu com você naquele rio? Você parece diferente." Eu sorri e o abracei forte. Como explicar para uma criança de 10 anos algo que eu mesma ainda estava tentando entender? "Eu aprendi algo muito importante, querido", disse a ele. "Aprendi que o amor é a coisa mais poderosa que existe no universo, e que não importa o que aconteça, esse amor sempre estará conosco." Ele me olhou por um momento, processando minhas palavras. Então, com a sabedoria que às vezes só as crianças possuem, ele disse: "Eu acho que sempre soube disso, mãe. Só que às vezes a gente esquece, não é?" Naquele momento, senti lágrimas nos meus olhos. "Sim, meu amor", respondi. "Às vezes a gente esquece. Mas agora vou fazer o possível para sempre lembrar. E para te ajudar a lembrar também." Nos dias e semanas que se seguiram, comecei a repensar muitas coisas na minha vida. Meu trabalho, meus relacionamentos, minhas prioridades. Tudo parecia precisar de uma reavaliação à luz do que eu tinha experimentado. Eu sabia que tinha voltado por uma razão, que ainda tinha um propósito a cumprir aqui, e estava determinada a descobrir qual era esse propósito e a vivê-lo plenamente. Nos meses que se seguiram à minha experiência de quase morte, comecei a notar mudanças significativas na minha vida. Não foram mudanças drásticas ou repentinas. Eu não larguei meu emprego para me tornar uma guru espiritual ou algo assim. Foram mudanças sutis, mas profundas, que afetaram a maneira como eu via o mundo e como eu me relacionava com as pessoas ao meu redor. Uma das primeiras coisas que notei foi uma nova apreciação pela vida em si. Cada manhã, ao acordar, eu me sentia genuinamente grata por estar viva, por ter mais um dia para experimentar, aprender e amar. Coisas simples que eu costumava tomar como garantidas: o cheiro do café pela manhã, o som da risada de Evan, o calor do sol no meu rosto. Agora pareciam milagres diários. Meu relacionamento com Evan também mudou. Sempre amei meu filho, é claro, mas agora eu sentia uma conexão mais profunda com ele. Comecei a ver além do papel de mãe e filho, reconhecendo nele a alma eterna que eu havia vislumbrado durante minha experiência. Nossas conversas se tornaram mais abertas e honestas. Comecei a compartilhar com ele não apenas instruções e regras, mas também ideias, sonhos e até mesmo minhas próprias dúvidas e medos. No trabalho, meus colegas notaram uma mudança em mim. Onde antes eu costumava ficar estressada com prazos e reclamar das tarefas tediosas, agora eu abordava cada desafio com uma calma surpreendente. Lembro-me de um dia em que nosso sistema de computadores travou, causando pânico no escritório. Enquanto todos corriam de um lado para o outro, eu mantive a calma e ajudei a organizar uma solução. Depois, Elisa me perguntou como eu conseguia ficar tão tranquila. Eu sorri e disse:
Acredite, depois de quase morrer, um computador travado não parece um grande problema. Falando em Elisa, nossa amizade se aprofundou após o incidente. Ela foi uma das poucas pessoas para quem contei em detalhes sobre minha experiência de quase morte. No início ela ficou cética, mas com o tempo, vendo as mudanças em mim, começou a se abrir para a ideia. Nossas conversas na hora do almoço passaram de fofocas de escritório para discussões profundas sobre a vida, o universo e nosso propósito aqui. Outra mudança significativa foi em relação ao meu ex-marido, o pai de Evan. Por anos, eu tinha guardado ressentimento por ele ter nos abandonado. Mas após minha experiência, percebi que esse ressentimento só estava me machucando. Num impulso, decidi ligar para ele. Foi uma conversa difícil, cheia de emoções reprimidas, mas no final, consegui perdoá-lo genuinamente. Não por ele, mas por mim. Esse ato de perdão foi incrivelmente libertador. Minha relação com o dinheiro e as posses materiais também mudou. Não que eu tenha me tornado uma asceta, ainda apreciava coisas boas e confortáveis. Mas o desejo constante por mais, a sensação de nunca ter o suficiente, isso desapareceu. Comecei a ver o dinheiro como uma ferramenta, não como um fim em si mesmo. Passei a doar mais para causas que me tocavam, mesmo que isso significasse apertar um pouco o orçamento em outras áreas. Uma das mudanças mais profundas, no entanto, foi na minha espiritualidade. Antes eu me considerava uma cristã não praticante. Ia à igreja no Natal e na Páscoa, mais por tradição do que por convicção. Após minha experiência, minha fé se tornou algo vivo, pulsante. Mas não era mais uma fé limitada a uma única religião. Comecei a ver verdade e beleza em diferentes tradições espirituais. Passei a meditar regularmente, a ler textos sagrados de várias religiões, a buscar a sabedoria onde quer que ela estivesse. Isso não significa que eu tinha todas as respostas. Na verdade, quanto mais eu aprendia, mais perguntas surgiam. Mas agora essas perguntas não me causavam ansiedade. Ao contrário, eu as recebia com entusiasmo, vendo cada dúvida como um convite para explorar mais profundamente os mistérios da vida. Uma coisa que aprendi a fazer foi confiar mais na minha intuição. Antes eu sempre tentava racionalizar tudo, pesar prós e contras, antes de tomar qualquer decisão. Agora, eu aprendi a ouvir aquela voz interior, aquele conhecimento silencioso que parecia vir de um lugar mais profundo que minha mente consciente. Nem todas as mudanças foram fáceis. Algumas pessoas na minha vida não entendiam minha nova perspectiva. Houve amigos que se afastaram, achando que eu tinha ficado estranha ou muito espiritual. Isso doía, mas eu entendia. Cada um tem seu próprio caminho, seu próprio tempo. No geral, sentia que estava vivendo de uma forma mais autêntica, mais alinhada com meu verdadeiro eu. A vida ainda tinha seus desafios, é claro. Ainda havia contas para pagar, problemas para resolver, momentos de tristeza e frustração. Mas agora, eu enfrentava tudo isso com uma nova força interior, uma paz que vinha da certeza de que, no final, tudo faz parte de um plano maior. E assim, dia após dia, eu continuava minha jornada, aprendendo a viver neste mundo com os olhos abertos pelo que tinha visto além dele. Uma das revelações mais profundas que tive durante minha experiência de quase morte foi sobre a natureza dos espíritos, ou almas, se preferir. É um tema que continuei a refletir nos anos que se seguiram, tentando entender e integrar esse conhecimento na minha vida diária. Antes da minha experiência, eu tinha uma visão bastante tradicional sobre almas e espíritos. Acreditava que eram criadas no momento do nascimento e que sua jornada começava ali. Mas o que vi e senti durante minha experiência mudou completamente essa perspectiva. O que percebi é que os espíritos são muito mais antigos e complexos do que imaginamos. Eles não são criados no momento do nascimento, mas existem desde sempre. É difícil explicar em termos de tempo linear, porque lá, naquela dimensão espiritual, o tempo não funciona como conhecemos aqui. Cada espírito, incluindo o meu e o seu,
é uma expressão única da energia divina. Somos como faíscas de uma grande fogueira cósmica, cada um carregando em si a essência do todo. Isso significa que, em nossa essência mais profunda, somos eternos e infinitos. Essa compreensão trouxe uma mudança radical na forma como eu via a mim mesma e aos outros. Percebi que cada pessoa que encontro, cada ser vivo que existe, é na verdade uma manifestação dessa energia divina. Isso tornou muito mais fácil para mim praticar a compaixão e o amor incondicional. Outra coisa que entendi é que nossos espíritos escolhem vir para a Terra. Não somos enviados como punição ou teste, mas escolhemos vir aqui para aprender, crescer e experimentar. Cada vida com seus desafios e alegrias é uma oportunidade de evolução. Isso me fez repensar muitas das crenças religiosas com as quais cresci. Não que eu as tenha rejeitado completamente, mas passei a vê-las de uma forma diferente. As religiões, percebi, são como mapas. Elas podem nos dar direções, nos ajudar a navegar pela vida, mas não são o território em si. O território, a realidade espiritual, é muito mais vasto e complexo do que qualquer religião pode capturar completamente. Uma das coisas mais surpreendentes que aprendi foi sobre a independência dos espíritos. Durante minha experiência, ficou claro para mim que não precisamos de intermediários para nos conectar com o divino. Essa conexão já existe, é inerente a quem somos. Isso não significa que líderes espirituais, professores ou guias não tenham valor. Eles certamente têm. Mas seu papel é mais de nos lembrar de nossa própria divindade, do que de nos conectar com algo externo. Isso me fez questionar muito do que eu via no mundo espiritual e religioso ao meu redor. Por que tantas tradições insistem que precisamos de intermediários? Porque nos ensinam que somos separados do divino, que precisamos alcançar ou conquistar essa conexão. Comecei a ver que muito do que chamamos de espiritualidade na Terra está na verdade misturado com interesses humanos de poder e controle. Não estou dizendo que todas as religiões ou tradições espirituais são corruptas, longe disso. Mas percebi que é importante discernir entre a verdadeira sabedoria espiritual e as estruturas humanas que às vezes a cercam. Outra coisa que me impressionou foi a individualidade de cada espírito. Mesmo sendo todos parte de uma unidade maior, cada um de nós é único. Temos nossas próprias jornadas, nossos próprios caminhos de aprendizado e crescimento. Isso me fez valorizar ainda mais a diversidade que vemos no mundo. Cada pessoa com suas peculiaridades e diferenças é uma expressão única do divino. Essas reflexões mudaram profundamente a forma como eu via a vida e a morte. A morte, percebi, não é um fim, mas uma transição. É como mudar de um quarto para outro em uma casa infinita. Isso não diminuiu meu apreço pela vida. Pelo contrário, fez com que eu valorizasse ainda mais cada momento aqui na Terra. Mas removeu o medo da morte que antes me assombrava. Comecei a ver nossa vida na Terra como uma espécie de escola. Estamos aqui para aprender lições específicas, para crescer de maneiras que só a experiência física pode proporcionar. Algumas dessas lições são difíceis, algumas são dolorosas, mas todas são valiosas. Isso me ajudou a lidar melhor com os desafios da vida. Quando enfrentava dificuldades, em vez de me sentir vítima das circunstâncias, eu me perguntava: que lição posso aprender aqui? Como posso crescer com isso? Também passei a ver as relações de uma forma diferente. Cada pessoa em nossas vidas, percebi, está lá por uma razão. Algumas vêm para nos ensinar, outras para aprender conosco. Algumas ficam por uma vida inteira, outras por apenas um momento. Mas todas têm um papel em nossa jornada espiritual. Essas reflexões não são dogmas para mim. São entendimentos que continuo a explorar e questionar. Às vezes, quando estou presa no trânsito ou frustrada com algum problema cotidiano, posso me esquecer momentaneamente dessas verdades mais profundas. Mas então, respiro fundo, me reconecto com aquela experiência e lembro de quem eu realmente sou, um espírito eterno em uma jornada temporária neste incrível planeta Terra.
Uma das coisas mais difíceis após minha experiência de quase morte foi tentar compartilhá-la com outras pessoas. Como você explica algo que vai além das palavras? Como você descreve cores que não existem no nosso mundo, ou sensações que transcendem nossos 5 sentidos? No início, eu estava tão empolgada com o que tinha vivenciado que queria contar para todo mundo. Achava que todos ficariam tão maravilhados quanto eu, que todos veriam a beleza e a profundidade do que eu tinha experimentado. Mas logo percebi que não seria tão simples assim. A primeira pessoa para quem contei, além de Evan, foi Elisa. Ela tinha estado comigo no acidente e sabia o quão perto eu tinha chegado da morte. Quando contei a ela sobre a luz, sobre o amor incondicional que senti, sobre as revelações que tive, ela me olhou com uma mistura de fascínio e ceticismo. Prim, ela disse gentilmente, você passou por um trauma enorme. O cérebro faz coisas estranhas quando está privado de oxigênio. Talvez seja isso que você experimentou. Fiquei frustrada com sua resposta, mas entendi. Afinal, se alguém tivesse me contado algo assim antes da minha experiência, eu provavelmente teria reagido da mesma forma. Minha família foi um pouco mais receptiva, principalmente porque eles podiam ver a mudança em mim. Minha irmã, Sarah, foi especialmente aberta. Ela não necessariamente acreditava em tudo que eu dizia, mas estava disposta a ouvir e considerava a possibilidade de que algo profundo tinha realmente acontecido comigo. Os maiores desafios vieram quando tentei compartilhar minha experiência fora do círculo íntimo de família e amigos próximos. Houve pessoas que reagiram com medo, como se o fato de eu falar sobre a morte de uma forma tão positiva fosse de alguma forma ameaçador. Outros simplesmente descartaram minha experiência como uma alucinação ou um sonho. Um dia, durante o almoço no trabalho, o assunto de experiências de quase morte surgiu. Alguém tinha visto um documentário na TV e estava comentando sobre isso. Senti meu coração acelerar. Era minha chance de compartilhar, de talvez ajudar outras pessoas a entender que há mais na vida e na morte do que imaginamos. Comecei a falar sobre minha experiência tentando ser o mais clara e honesta possível. No início, todos pareciam interessados, mas à medida que eu entrava em detalhes sobre o que tinha visto e sentido, comecei a notar olhares de desconforto. Um colega riu nervosamente e disse, "Uau, Prim, você deveria escrever um livro de ficção científica." Aquilo doeu. Não porque eu precisasse que eles acreditassem em mim, mas porque eu queria tanto compartilhar aquela verdade, aquela beleza que tinha experimentado. Queria que eles soubessem que não precisavam ter medo da morte, que todos nós somos parte de algo muito maior e mais bonito do que podemos imaginar. Com o tempo, aprendi a ser mais seletiva sobre com quem compartilhava minha experiência. Percebi que nem todo mundo está pronto ou disposto a ouvir sobre essas coisas. E tudo bem. Cada um tem seu próprio caminho, seu próprio tempo para descobrir essas verdades. Comecei a procurar grupos de apoio para pessoas que tiveram experiências de quase morte. Foi um alívio encontrar outros que tinham passado por algo semelhante. Mesmo que nossas experiências fossem únicas, havia temas comuns: o amor incondicional, a sensação de paz, o entendimento de que somos mais do que nossos corpos físicos. Nesses grupos, pude falar abertamente sobre minha experiência sem medo de julgamento. Foi libertador poder compartilhar não apenas o que tinha acontecido, mas também como isso tinha mudado minha vida. E ouvir as histórias dos outros me ajudou a entender melhor minha própria experiência. Uma das lições mais importantes que aprendi foi a importância de respeitar as crenças dos outros. Minha experiência tinha sido real e transformadora para mim, mas entendi que não podia esperar que todos aceitassem ou entendessem isso. Aprendi a compartilhar quando apropriado, mas também a respeitar quando alguém não estava aberto a essa discussão. Evan, meu filho, foi quem melhor lidou com tudo isso. Crianças têm uma capacidade incrível de aceitar o extraordinário. Ele ouvia minhas histórias com olhos arregalados de fascínio e fazia perguntas que me surpreendiam com sua profundidade. Mãe, ele me perguntou um dia, se todos somos espíritos, por que às vezes as pessoas são más umas com as outras?
Perguntas como essa me faziam perceber que compartilhar minha experiência não era apenas sobre contar uma história, mas sobre explorar juntos as implicações profundas do que eu tinha aprendido. Com o tempo, encontrei um equilíbrio. Aprendi a reconhecer quando alguém estava verdadeiramente interessado e aberto a ouvir, e quando era melhor manter minha experiência para mim mesma. Descobri que, muitas vezes, as pessoas eram mais receptivas quando eu falava sobre as lições que tinha aprendido e como isso tinha me transformado, em vez de focar nos detalhes sobrenaturais da experiência. No final, percebi que a melhor maneira de compartilhar minha experiência era vivendo de acordo com o que tinha aprendido. Ao demonstrar mais amor, compaixão e compreensão em minha vida diária, eu estava compartilhando a essência da minha experiência de uma forma que todos podiam entender e apreciar, independentemente de suas crenças pessoais. Chegando ao fim desta narrativa, olho para trás e vejo o quanto minha vida mudou desde aquele dia no Rio. A experiência de quase morte que tive não foi apenas um evento isolado, mas o início de uma jornada que continua até hoje. Uma jornada de descoberta, de crescimento, de expansão da consciência. Muitas vezes me pergunto, por que eu? Por que fui escolhida para ter essa experiência, para receber essas revelações? Não tenho uma resposta definitiva para isso. O que sei é que essa experiência me trouxe uma responsabilidade. A responsabilidade de viver de acordo com o que aprendi, de compartilhar essas verdades com outros, de ser um exemplo vivo das possibilidades de transformação. Uma das coisas mais importantes que aprendi é que a vida é muito mais do que aquilo que podemos ver e tocar. Somos muito mais do que nossos corpos físicos, muito mais do que nossas identidades sociais ou profissionais. Somos seres espirituais, eternos e infinitos, tendo uma experiência temporária neste mundo físico. Isso não significa que devemos ignorar ou desvalorizar nossa existência física. Pelo contrário, entendi que estamos aqui por uma razão. Cada experiência, cada relacionamento, cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Nossa jornada na Terra é preciosa exatamente porque é temporária. Outra lição fundamental que carrego comigo é sobre a natureza do amor. O amor que experimentei durante minha EQM era tão vasto, tão incondicional, que mudou completamente minha compreensão do que o amor pode ser. Percebi que esse amor não é algo externo a nós, algo que precisamos buscar ou merecer. É nossa verdadeira natureza, a essência de quem realmente somos. Viver de acordo com essa compreensão não é sempre fácil. Há dias em que me pego caindo em velhos padrões de medo, julgamento ou ressentimento. Mas a memória daquela experiência, daquele amor incondicional, sempre me traz de volta ao centro. É um lembrete constante do que é realmente importante, do que é realmente real. Uma das maiores mudanças que experimentei foi em relação ao medo da morte. Antes, a ideia da morte me aterrorizava. Agora entendo que a morte não é um fim, mas uma transição. Isso não significa que estou ansiosa para morrer. Ainda tenho muito a viver e aprender aqui. Mas removeu um peso enorme dos meus ombros. Agora posso viver mais plenamente, sem o medo constante do que virá depois. Minha experiência também mudou profundamente minha visão sobre religião e espiritualidade. Percebi que, embora as tradições religiosas possam conter sabedoria valiosa, a verdadeira espiritualidade vai além de qualquer dogma ou doutrina. É uma experiência pessoal, uma conexão direta com o divino que está dentro e ao redor de nós. Isso me fez mais aberta e respeitosa com diferentes crenças e tradições. Vejo beleza e verdade em muitas formas de expressão espiritual. Ao mesmo tempo, tornei-me mais crítica em relação a qualquer sistema que tente limitar ou controlar a experiência espiritual das pessoas. Uma das revelações mais profundas que tive foi sobre a interconexão de todas as coisas. Durante minha experiência, vi como tudo no universo está interligado, como cada pensamento, cada ação, tem repercussões que vão muito além do que podemos ver. Isso me fez muito mais consciente de minhas escolhas e ações. Cada interação,
por menor que seja, é uma oportunidade de espalhar amor e luz. Quanto ao futuro, a visão que me foi mostrada sobre um despertar espiritual coletivo me enche de esperança e expectativa. Vejo sinais desse despertar ao meu redor todos os dias, em pequenos atos de bondade, em pessoas buscando um significado mais profundo para suas vidas, em movimentos por justiça e compaixão. Ao mesmo tempo, estou ciente dos desafios que enfrentamos como espécie. As crises ambientais, sociais e políticas que vemos no mundo são reais e urgentes. Mas vejo mesmo essas crises como parte do processo de despertar. São oportunidades